Boa noite, saúdo a todos que participam deste webinário, saúdo o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jarbas Soares Júnior, saúdo o ilustre palestrante da noite, Dr. Renato César Cardoso. Inicio os trabalhos em nome do CEAF, registrando que estamos reinaugurando o projeto segunda, 18 horas, pensado e idealizado pelo Dr. Jarbas Soares Júnior quando esteve à frente do CEAF, e teve início no dia 2 de maio de 2016. Hoje, sob a batuta da doutora Elaine Martins Parisi, a Procuradora de Justiça e diretora do CEAF, e do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jarbas Soares Júnior, o CEAF dá mais um importante passo em busca do aperfeiçoamento dos integrantes do Ministério Público de Minas Gerais. O projeto tem o escopo de tratar de temas de relevância, inovadores, que nos auxiliam a pensar soluções em uma sociedade em constante transformação, por meio de pessoas de destaque, de profissionais de renome, estudiosos que ousaram pensar fora do convencional. O projeto, segunda-feira, 18 horas, ganha agora corpo e alma. E hoje, reinauguramos em alto estilo. Nosso palestrante da noite é o professor Renato César Cardoso, que tratará do tema Direito e Neurociência. Antes de começarmos, passo a palavra para o nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jarbas Soares Júnior, que fará as honras da casa. Boa noite a todos que nos assistem, colegas do Ministério Público, servidores, estagiários. Também quero cumprimentar o público externo, os nossos advogados, magistrados, defensores públicos, todos que nos acompanham nesta noite. Dou um abraço ao meu amigo Pablo, que aqui também representa minha querida amiga Elaine Parisi, diretor do CEAF. Professor Renato César Cardoso, é uma alegria recebê-lo na nossa casa para falar de um tema tão diferente do nosso dia a dia, mais profundo mesmo nas nossas atividades, e reinaugurando um programa da Procuradoria-Geral de Justiça, que já trouxe à nossa casa pessoas do Brasil inteiro, ministros, procurador-geral da República, professores, colegas, enfim, uma imensidão de pessoas que trouxeram para nossa casa, para o nosso conhecimento, para aqueles que acompanham conosco, um pouco das suas experiências e um muito de temas jurídicos, propriamente ditos, processuais, de direito material, enfim, um programa que vem o quê? Trazer o conhecimento para a nossa classe e para os servidores e estagiários especialmente. Por que segunda, 18 horas? Porque segunda, 18 horas, tirando eu que agora estou aqui, vou até às 10 hoje, mas segunda, 18 horas, nós já fizemos tudo de manhã, tudo à tarde, e estamos naquele período de terminar o nosso dia para começar a noite. Então, é um momento muito positivo para que as pessoas participem de debates aqui na nossa casa. Naquele ano, 2016, os encontros eram presenciais do Salão Vermelho. Era muito melhor, vinham pessoas de todas as estirpes, inclusive muitos estudantes, para terem a oportunidade de conversar com grandes nomes do direito brasileiro. Agora, vamos à plataforma, que também tem o outro lado. Ela tem um alcance maior e as pessoas acompanham diretamente das suas casas, se não nos seus próprios carros, ouvindo o que se fala aqui. Então, acredito que nós começamos assim, o ano em maio, mas com pé direito, retomando uma tradição na instituição e buscando sempre o que mais nos interessa no dia a dia, é o preparo. O Ministério Público é uma instituição muito importante, muito séria, e as repercussões, não só das suas ações, mas das suas próprias falas, são muito grandes na sociedade hoje, em que a população está descrente dos meios políticos de solução dos conflitos. De maneira que eu parabenizo o CEAF por iniciar hoje,
de volta o nosso programa e agradeço a sua presença, a sua possibilidade de estar trazendo para nós essa reflexão sobre direito e a neurociência. Muito obrigado aos colegas que acompanham, muito obrigado aos servidores que contribuíram para a retomada desse momento e que Deus quiser, nós vamos ter um ano aqui de muitos debates, muitos estudos, de boas práticas para que o Ministério Público de Minas continue sendo o Ministério Público tão forte, tão vigoroso e tão cumpridor das suas obrigações como o Ministério Público de Minas Gerais. Então, uma ótima palestra e que Deus continue nos iluminando. Grande abraço, Pablo. Siga em frente. Obrigado, Dr. Jarbas. Retomando, então, aqui, é preciso informar que a palestra durará 40 minutos e depois passaremos para eventuais perguntas, né? E as perguntas poderão ser feitas no Fórum QIA e serão direcionadas ao professor. O Dr. Renato César Cardoso, ele é professor associado em dedicação exclusiva na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, nos cursos de graduação de Direito e Ciências do Estado, bem como no programa de pós-graduação em Direito, onde orienta em sede de mestrado e doutorado, e orientador de mestrado e do programa de pós-graduação em Neurociências da UFMG. Professor visitante na Faculdade de Psicologia da Universidade de Ghent, na Bélgica, 2019-2020, no Centro de Neurociências Cognitivas. Pós-doutor em Filosofia pela Universidade de Barcelona, 2013-2014, doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, 2008, mestre em Filosofia do Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, 2004, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, 2001, bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2001, dirige suas investigações principalmente nas áreas da filosofia do direito, neurodireito, neuroética, políticas públicas, teoria do direito, filosofia da neurociência, psicologia moral e jurídica, filosofia política e do Estado. Foi professor visitante da Universidade de Barcelona, onde realizou sua pesquisa pós-doutoral na Faculdade de Filosofia, coordenador do projeto de extensão Políticas Públicas baseadas em evidências e do grupo de estudos em neuroética e neurodireito, ambos da Faculdade de Direito da UFMG. Foi coordenador do curso de graduação em Ciências do Estado da Faculdade de Direito da UFMG e atualmente coordena o grupo de pesquisa Sapiens, Núcleo de Estudos e Pesquisa Interdisciplinar, Neuroética e Comportamento Humano. Dr. Renato César Cardoso, é uma honra para todos nós, aqui do MPMG, tê-lo entre nós, e a palavra é toda sua por 40 minutos. Muito obrigado, boa noite a todas, boa noite a todos. É uma honra para mim poder estar aceitando esse convite de falar com vocês na reestreia desse belíssimo programa, pelo qual eu cumprimento efusivamente o Dr. Jarbas, dizer que é muito especial poder participar nesse primeiro evento do Segunda às 18, depois da sua retomada, e que é uma iniciativa fantástica e, para mim, realmente é uma grande honra. Gostaria de cumprimentar todos os integrantes do Ministério Público de Minas Gerais, os funcionários, na pessoa do Dr. Jarbas, e a todos os que nos assistem agora, e espero não decepcioná-los, temos muita coisa para dizer em muito pouco tempo, então eu vou ser direto e vou direto à nossa apresentação. Vocês veem minha tela? Perfeito. Então, hoje nós vamos falar de Direito e Neurociência, uma área que tem uma grande explosão, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, conhecido também como Law and Neuroscience ou Neurolaw. No Brasil, os estudos de neurodireito
começam há relativamente pouco tempo, tem menos de 10 anos que nós começamos a pesquisar e a desenvolver pesquisas em neurodireito, e hoje, felizmente, no Brasil, já temos muitas iniciativas, cada vez mais as pessoas sabem o que se trata. Há alguns anos, falar em neuroética ou neurodireito era algo que levantava ainda muita estranheza. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão conhecendo e pessoas de várias diferentes áreas têm demonstrado interesse, e vamos tentar explicar o porquê. Eu costumo dizer para os meus alunos, para os meus orientandos, que nós precisamos ter um conhecimento, ainda que mínimo. Estou dizendo que ninguém precisa virar um especialista em neurociências, ou em psicologia, ou em nenhuma dessas outras, economia comportamental, mas é preciso saber que essas outras ciências se preocupam e têm o mesmo objeto que nós da ciência do direito. Esse objeto, muitas vezes me perguntam, professor, como assim as neurociências, os professores, os pesquisadores estão pesquisando neurônios, glias, neurotransmissores, e a gente estuda lei, né? Como o senhor pode dizer que os objetos são os mesmos? Eu quero dizer que estão enganados aqueles que acham que o objeto do direito são as leis, obviamente. Nós só conseguimos entender as leis enquanto fruto de um comportamento humano, enquanto algo que se destina a regular o comportamento humano, a direcionar o comportamento humano, e ele só pode ser entendido em sua relação com o comportamento humano. Da mesma forma, as neurociências cada vez mais têm nos levado a compreender muito mais profundamente o comportamento humano, quais são as causas, os motivos, os mecanismos, e a palavra é forte, mas é a palavra adequada aqui, os mecanismos por trás do comportamento humano. Quanto mais nós entendemos a verdadeira revolução neurocientífica que ocorre aí nos últimos 20 anos, mais nós entendemos que a mente, o cérebro, deixa de ser uma caixa preta, algo inacessível, e a gente consegue entender cada vez de forma mais profunda, ainda que haja muito que descobrir, mas essas ciências estão nos dizendo cada vez mais sobre o comportamento humano, e é impossível que o direito feche os olhos para isso. Nós temos como objeto, não as leis, mas o comportamento humano. Então, tudo que essas outras ciências têm para nos dizer é profundamente importante que nós compreendamos, pelo menos nas suas bases mais fundamentais. E eu vou começar com um caso aqui muito interessante. Alguns de vocês já devem conhecer, que é o caso desse senhor chamado Charles Whitman, esse senhor de aparência simpática, aí, lendo o jornal com seu cachorrinho, que foi capa da Times na época. Então, vocês vão reconhecer a importância de ninguém é capa da Times à toa. E o que aconteceu? Quem é esse senhor? Esse senhor se chama Charles Whitman, se chamava, né? Em 1966, ele foi até a torre do Texas, da Universidade do Texas, em Austin, e subiu na torre da Universidade do Texas, armado até os dentes. Já na entrada, ele mata a recepcionista a coronhadas, chega no topo da torre e atira. A primeira pessoa que ele atira lá embaixo era uma senhora grávida. Ele começa a atirar a esmo em todas as pessoas que chegam para socorrê-la, também são alvejadas, e eles ficam durante muito tempo tentando chegar até o topo da torre. Quando eles conseguem chegar no topo da torre, o Whitman, então, ele... eu não lembro agora se ele se mata ou se os policiais o matam, mas isso não faz muita diferença. Ao final, ele tinha matado 15 pessoas, ferido mais de 30, né, de forma completamente aleatória. E isso causou uma comoção enorme nos Estados Unidos, na época, as pessoas tentando entender o que tinha acontecido. Hoje, infelizmente, nós vivemos um momento em que esses tiroteios indiscriminados acabam sendo mais
comuns, infelizmente, mas na época foi o primeiro grande evento desse tipo e causou uma comoção enorme. E quando eles descobriram quem era aquele atirador, eles foram tentar descobrir os motivos por trás disso, eles descobriram que ele era o Charles Whitman e foram à casa dele para encontrar na casa dele a sua mãe e a sua esposa, com as quais ele morava, também mortas. Isso causou também uma consternação, porque junto dos corpos da mãe e da esposa, eles encontraram uma carta do Whitman. E a carta dele dizia o seguinte: olha, eu estou saindo de casa agora para matar tantas pessoas quantas eu conseguir. Eu matei a minha esposa e a minha mãe, mas, na verdade, eu as amo muito. E eu só não queria que elas sofressem. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu, ultimamente, tenho tido desejos absolutamente incontroláveis. Eu não me reconheço nesses desejos. Esses desejos eu não sei de onde vêm. Tem algo muito estranho e muito forte acontecendo comigo e eu não consigo me controlar mais. Eu visitei um psiquiatra que não me ajudou em nada, deu um Tilenol para ele ali e mandou ele de volta para casa. E ele falou: olha, eu cheguei no meu limite. E se, depois de fazer o que eu fiz, ele já sabia que ia morrer, né? Depois disso tudo, se depois disso tudo meu seguro de vida ainda for válido, por favor, usem o que for necessário para pagar minhas dívidas, mas o que sobrar, por favor, destinem a alguma instituição que pesquise o cérebro, para que outras pessoas não sofram isso que eu estou sofrendo. Então, ele já intuía que havia alguma coisa muito errada com o cérebro dele, né? E eu não sei se vocês notam a ironia da coisa, mas alguém que está saindo para matar tantas pessoas desconhecidas, quantas ele puder, mas mesmo assim está preocupado em não ser reconhecido pós-mortem como um caloteiro, ele está preocupado com as dívidas que ele vai deixar e não preocupado com todas as mortes que ele vai promover. Realmente me parece que tem algo muito estranho aí nesse funcionamento das intuições de moralidade dessa pessoa. Então, quando eles veem essa carta, efetivamente, eles, e aqui são partes da carta, eles submetem o Charles Whitman a uma necrópsia, né? E encontram, efetivamente, no cérebro do Whitman um tumor bastante significativo, maior do que uma moeda daquelas de 20 centavos, 25 centavos americana, né? Em uma região muito delicada do cérebro. Essa região aqui que vocês estão vendo, o tumor, essa região que é conhecida como amígdala. E a amígdala, ela é uma região importantíssima e ela sempre aparece quando a gente está falando de comportamento. Ela está diretamente relacionada com a regulação emocional. Ela é uma das partes mais antigas do cérebro. A gente encontra estruturas, né, homólogas, similares em vários outros seres vivos evolutivamente muito distantes do ser humano. Ela é responsável por aquele impulso do fight or flight, que os americanos usam o termo, que é ou enfrentar, ou brigar, ou fugir. Aquela descarga de emoção, aquela descarga de adrenalina, aquela sensação de medo, a sensação de ansiedade, a sensação... essa regulação dessas sensações, dessas emoções, elas estão diretamente relacionadas com a ativação da amígdala. Existem vários e vários estudos que mostram a centralidade da amígdala no comportamento, em especial nessas situações, o comportamento de medo, o comportamento de enfrentamento e de ansiedade, e outros. Por exemplo, pesquisas feitas com primatas, com macacos, né, que mostraram que lesões, e essas pesquisas têm
alguns problemas éticos aí, não sei se hoje eles conseguiriam reproduzi-las, mas eles lesionavam a amígdala de primatas e mostravam que eles desenvolviam comportamentos agressivos, perdiam qualquer capacidade de comportamento social. Mães chegavam a abandonar os filhotes, algo muito pouco descrito em outras situações de primatas aí não lesionados. E existe até um estudo muito polêmico, mas que é frequentemente citado, que mostra uma hipoativação da amígdala em psicopatas, né? Tudo nessa frase é sujeita à polêmica, tá? Desde a definição de psicopatas, eu tenho colegas que dizem que psicopatia simplesmente não existem, eu tenho outros colegas que dizem que psicopatia tem uma prevalência na população de 5%. São coisas assim, a definição do que é sociopatia, do que é psicopatia. Tem um grande colega do MP, também professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o professor Ângelo William, que veio fazer um pós-doutorado com a gente aqui, discutimos muito isso, mas que é um grande especialista nisso, mostra muito bem essas questões, mas da própria definição de quais são os psicopatas e como avaliá-los, mas só para mostrar que existem estudos que vão... o professor Adrian Raine é um grande pesquisador aí desse cérebro psicopata, que também é um problema filosófico, né? Dizer se é possível um cérebro psicopata. Enfim, depois discutimos isso. Mas eu só queria dizer para vocês que o Charles Whitman, ele é um caso exemplar, ele parece ser um caso daqueles assim, pensado por um professor de filosofia do direito para discutir culpabilidade, para discutir responsabilidade e para discutir função da pena. São inúmeros os problemas que surgem a partir do momento em que a gente descobre que o Whitman tinha um tumor na amígdala como esse. Problemas técnicos, neurocientíficos, sobre qual é a relação, o quão capaz de se controlar ou não ele era com esse tumor. Quero dizer que nenhum de nós saberia como reagiria a um tumor na amígdala, tá? Então, aqueles que não se, porventura, normalmente todas as pessoas se sensibilizam muito e mudam as intuições que tinham sobre a culpabilidade do Whitman ao saber que ele tinha esse tumor na amígdala. Mas aqueles que não se sensibilizam, eu gostaria de fazer um apelo que ninguém sabe como se comportaria com um tumor importante como esse. Existem outros estudos, existem outros casos, mais à frente, se tivermos tempo, falamos dele também. Existe um muito mais recente, um caso de pedofilia adquirida, um tumor orbitofrontal, um senhor de 40 anos que nunca tinha apresentado nenhuma forma de parafilia ou comportamento sexual desviante e que de uma hora para outra começa a colecionar, deixa eu ver se eu acho aqui o caso dele, aqui, ó. É esse aqui, no caso de 2003, de uma hora para outra, esse senhor começa a apresentar um comportamento de hipersexualidade, colecionar pornografia infantil, ele era casado, tinha uma enteada, ele acaba cantando a enteada adolescente que ele tinha, que conta para a mãe o denuncia para a polícia, e aí ele passa por como ele não tinha efetivamente atacado ninguém, o juiz condena ele um daqueles programas de 12 passos que os americanos gostam muito, né? E, obviamente, era isso ou a cadeia, e ele, sabendo como os pedófilos costumam ser tratados no sistema carcerário, ele decide passar pelo tratamento, mas não se contém e acaba fazendo avanços sexuais impróprios com as próprias enfermeiras, e com isso ele é reprovado no programa e é enviado para o sistema carcerário, mas lá ele começa a apresentar distúrbios de fala e tem uma convulsão. Quando eles o levam para o hospital, eles descobrem um tumor gigantesco, órbitofrontal direito,
exatamente nas áreas, né, do córtex pré-frontal, que são aí as áreas relacionadas ao nosso controle inibitório, planejamento, controle de impulsividade e tudo mais. Eles retiram esse tumor e esse senhor para de apresentar essa forma de comportamento, e ele, questionado, ele dizia, olha, eu sei que esses comportamentos são impróprios, eu não queria agir assim, mas eu não consigo me controlar. Então, quando esse tumor é retirado, ele para de apresentar esses comportamentos, e aí depois de 1 ano e pouco, 2 anos, ele volta a apresentar esses comportamentos. E aí, o que eles descobrem que o tumor tinha voltado, não tinha sido completamente retirado, e ele voltou a crescer, e aí, novamente, eles tiram, então, esse tumor, e desde então, até onde, né, há muito segredo de justiça sobre o caso, mas até onde a literatura do neurodireito acompanha, ele não apresentou mais nenhum comportamento desse. Então, são 2 casos muito interessantes que nos levam a questionar muito das teorias tradicionais do direito que a gente discute hoje em dia. Esses casos, no entanto, eles são excepcionais. E se fosse só a identificação de comportamentos né, criminosos que se devem a tumores cerebrais, o que o neurodireito tem a oferecer, eu diria que não teria nada de radicalmente novo com isso que nós estamos estudando. O que acontece é que, para muito além disso, à medida em que nós começamos a entender o funcionamento né, e o mecanismo de funcionamento dos cérebros ditos normais, cada vez mais nós descortinamos a causalidade e nós descortinamos as causas por trás do comportamento. Até 20, 30 anos atrás, antes da invenção da moderna neurociência de imagem, a gente só podia especular. A mente era uma caixa preta. A relação entre o cérebro e o comportamento era uma caixa preta. Hoje, principalmente depois da ressonância magnética funcional, nós conseguimos ver o cérebro trabalhando, né, ver a atividade cerebral ao vivo, em tempo real. E nós conseguimos pedir para que as pessoas executem tarefas X ou tarefas Y em uma estrutura de ressonância magnética funcional e conseguimos identificar de forma clara quais são os correlatos neurais de cada uma dessas estruturas. Isso, para mim, é uma área fascinante do direito. Eu sou filósofo do direito, meu mestrado, meu doutorado foram em filosofia do direito, e uma área da filosofia do direito que é as mais antigas é a da discussão, né? Se a gente for olhar desde antiga, né, nós estamos discutindo qual que é a relação entre direito e moralidade, né? Se existe alguma relação, se são coisas separadas, se deve existir, se não deve, e como que essa relação se dá, passando por Santo Agostinho, São Tomás, Kant, Hart e Dworkin, para falar dos mais, né, recentes, sem falar dos ainda mais recentes. Mas hoje em dia é possível, Pablo, pedir para que as pessoas tomem uma decisão moralmente significativa, moralmente relevante, e uma decisão juridicamente relevante, e é possível saber de forma funcional como o cérebro funciona quando as pessoas tomam decisões diferentes. As pessoas costumam usar muito esse dilema aqui, não sei se vocês conhecem, é o dilema do trolley, né, o dilema do bonde. Eles pedem para as pessoas fazerem diferentes tarefas morais, diferentes tarefas, decisões morais, e olham como o cérebro se comporta. Isso é uma área importante de um campo de estudo que a gente chama de neuroética. Então, hoje também já é possível que nós peçamos às pessoas para tomarem decisões juridicamente relevantes, e nós podemos
ver ao vivo como o cérebro dessas pessoas funciona para tomar decisão X ou Y. Uma coisa que me impressiona muito é que hoje nós temos a clara noção, por exemplo, de que os sistemas cerebrais que estão envolvidos na decisão de se uma pessoa é culpada ou não quando nós analisamos um caso, é completamente diferente, os sistemas são diferentes, do sistema que a gente usa quando a gente decide qual o grau, ou a quantidade, ou quantos anos de punição nós vamos dar para aquela pessoa. Então, qual são momentos diferentes que possuem sistemas que são diversos. Há um mundo de pesquisas ainda a ser feito nessa área, mas só para dizer que até outro dia nós só podíamos especular sobre isso e hoje cada vez mais nós conhecemos. Deixa eu só dar uma sugestão de livro aqui, já que eu estou falando do professor Joshua Greene, que fez uma pesquisa muito interessante de neurociência da moralidade. Ele escreveu um livro muito legal que foi traduzido para o português, que se chama Tribos Morais, em que ele fala muito dessa pesquisa. Não poderia recomendar de forma mais enfática. É um livro, inclusive, muito gostoso de ler, muito acessível. Tá? Ele é um professor de Harvard. Não é porque ele é de Harvard que ele é bom, mas ele é bom. Realmente, o livro é sem argumento de autoridade, né? Mas ele é um grande pesquisador desses temas. E ele escreveu um artigo que, para mim, é mais interessante ainda, que se chama For the Law, Neuroscience Changes Nothing and Everything. Para o direito, a neurociência não muda nada e muda tudo. E é um livro em que ele argumenta que a neurociência, à medida em que nós formos conhecendo mais de neurociência e que ela for se popularizando mais, nós vamos cada vez mais ter que mudar a nossa teoria do direito tradicional. A nossa teoria, e eu sou um professor de teoria geral do direito, né? Então, dou aula de teoria geral do direito lá na UFMG, e digo sempre aos meus alunos, olha, muito do que a gente estuda aqui, a gente começa estudando desde dos clássicos, mas grande parte da teoria do direito tradicional, aquilo que a gente aprendeu na escola, o que vários de nós aprendemos nos bancos da universidade, vai precisar ser repensado. Esse é o argumento do Joshua Greene nesse artigo. Principalmente, podemos discutir isso depois, porque as nossas intuições tradicionais e bastante arraigadas, né, de responsabilidade, de livre-arbítrio e de culpabilidade, elas ficam, em grande parte, abaladas frente a muito do que nós estamos descobrindo hoje, né? Face ao que nós conhecemos hoje de neurociência, o nosso conceito tradicional de livre-arbítrio, ele não se sustenta mais. Nós precisamos ou nos livrar desse conceito dualista, metafisicamente muito carregado, tradicional, e aí são dois os caminhos que tradicionalmente o pessoal trilha, né? Aqueles que negam a ideia de livre-arbítrio vão dizer, então, livre-arbítrio não existe, e outros que vão dizer, não, livre-arbítrio existe, mas ele é uma coisa completamente diferente, né? Basicamente, grande parte dos proponentes dessa segunda linha vão dizer, olha, livre-arbítrio é função executiva. Né? Livre-arbítrio são as funções, um comportamento normal das funções cerebrais do córtex pré-frontal. Inclusive, vou até fazer uma sugestão meio... nós escrevemos um livro sobre isso, junto com colegas da neurociência, da psiquiatria, nesse aqui. Esse livro já é de 2016, mas ainda tem muita coisa interessante. Chama Livre-arbítrio, uma abordagem interdisciplinar. Mas para mim, o grande tema que fica profundamente abalado na nossa teoria tradicional do direito. Mas vamos lá. O que é o neurodireito, então? Tradicionalmente, o neurodireito era visto, né? O Law and Neuroscience, ele é uma área que já tem alguns estudos mais antigos, mas ele era muito visto como a aplicação da neurociência nos tribunais. Quanto meio de prova, seria a neurociência forense. Né? A grande questão é que, com o desenvolvimento da neurociência, o neurodireito se torna muito mais do que isso. E aí, eu quero propor uma divisão que é minha, tá? Mas que encontra paralelo em vários autores
hoje de ponta aí na área. Existe uma definição muito famosa de neuroética, dada pela professora Adina Hoskins, que diz o seguinte: a neuroética é a área interdisciplinar que estuda a ética da neurociência e a neurociência da ética. Então, vários pesquisadores propuseram que o neurodireito seria a área interdisciplinar que estudaria o direito da neurociência e a neurociência do direito. Na minha concepção, fica faltando nessa divisão, proposta, por exemplo, pela professora Jennifer Chandler, que é, inclusive, consultora da Suprema Corte do Canadá para assuntos de neurociência, brilhante pesquisadora, mas eu acho que nessa divisão ainda falta a neurociência no direito. Eu vou tentar explicar para vocês o que são essas três áreas, ainda de forma bastante rápida, tá? Porque nós temos uma limitação de tempo importante aqui. Mas vamos lá, o que seria a neurociência no direito? Bom, a neurociência no direito, como eu disse, é aquela área mais antiga do direito, da neurociência e direito, que tradicionalmente é o que a gente costuma chamar de neurociência forense, né? Que vai tentar estudar como o direito pode auxiliar, como a neurociência pode auxiliar, enquanto meio de prova, por exemplo, no direito. Nós temos um caso famoso nos Estados Unidos, que foi o caso Sam Rao, que era um médico que foi acusado de fraude contra seguradoras. Ele preencheu errado vários laudos de seguradora, todos eles, coincidentemente, para mais, então ele recebia mais por causa desses erros, né? E ele vai alegar que todos esses erros, não é um crime lá que admite a forma culposa, ele vai dizer que todos esses erros foram erros não intencionais, porque os formulários são complicados, e ele pede para que os tribunais aceitem uma ressonância magnética funcional que mostre que ele está falando a verdade. Então, basicamente, a ressonância magnética funcional, ela estabeleceria uma base que era como é o funcionamento do cérebro dele quando ele está falando coisas que nós sabemos que é verdade, estabeleceria como funciona o cérebro, né? Como se dá o funcionamento médio do cérebro dele quando ele está falando algo que nós sabemos ser mentira, e depois ele daria o seu depoimento sobre aquele caso, e segundo o resultado que ele queria apresentar, esse exame diria que ele estaria falando a verdade. Isso deu uma discussão enorme, chegou à Suprema Corte do Distrito de Colômbia, se não me engano, e, ao final das contas, o pedido para que a ressonância magnética funcional, como meio de prova de que ele estava falando a verdade, não foi aceito. Me parece que de forma muito acertada, porque há muitas dúvidas ainda científicas quanto à admissibilidade, quanto à possibilidade, à segurança de uma conclusão como essa. Temos aqui uma figura bastante irônica, né, do Pinóquio entrando na ressonância magnética funcional, que faz exatamente referência a esse caso. Não obstante isso, algumas empresas, e uma empresa que ficou muito famosa se chama No Lie MRI, oferecem esses serviços para particulares nos Estados Unidos. Então, eu tenho dúvidas quanto à juridicidade, à legalidade disso, mas nos Estados Unidos você pode levar o seu cônjuge, você pode levar alguém que você imagina estar mentindo para essa empresa, No Lie MRI, e dizer, olha, deita aí que eu preciso te fazer umas perguntas. Né? E a empresa te dá, então, a avaliação dela, se a pessoa está mentindo ou não. Uma outra tecnologia que tentou medir isso também é o P300, com uma tecnologia muito mais simples, aí, com EEG, igual nós temos o ECG, que a gente mede os sinais elétricos do coração, todo mundo conhece, né? O EEG é aquela toquinha que a gente vê em alguns momentos, que medem a atividade cerebral. E há uma corrente, um sinal chamado P300, que muitas vezes ele
as pessoas tentam utilizá-lo para saber se as pessoas estão mentindo ou não. Foi utilizado, inclusive, num caso famoso, o caso daquela menina, Madeleine, que sumiu lá em Portugal, uma menina inglesa. Mas, ainda assim, não temos certeza, não há cientificamente segurança para o uso dessas tecnologias. Uma tecnologia muito mais bem estabelecida e que é usada já há muito tempo nos Estados Unidos, aqui tem sido usada também, são os testes neuropsicológicos. A neuropsicologia tem inúmeros testes que conseguem avaliar inúmeras questões, mas são muito usados em casos de demência, por exemplo, casos de Alzheimer, casos de capacidade, casos de culpabilidade, de estabelecer amadurecimento psicológico, são vários os testes que existem. Isso pode auxiliar muito no tribunal, inclusive um dos colegas que trabalhou com a gente na escrita desse livro é o professor Leandro Malloy, da UFMG, Leandro Malloy de Nice, é um grande pesquisador, foi presidente da Associação Brasileira de Neuropsicologia e que não cansa de dizer, olha, o mundo jurídico precisava conhecer melhor todas essas ferramentas que são muito importantes e podem acessar de forma muito melhor do que normalmente hoje se faz todas essas questões. Bom, outra questão importante que, às vezes, nós temos uma discussão muito fraca aqui no Brasil, mas que lá fora ela é muito já desenvolvida, que é o uso de evidências neurocientíficas na formatação de políticas públicas, né? Ou para fundamentar decisões que têm um alcance público muito grande. Um caso muito famoso é esse caso aqui, Roper versus Simons, caso de 2005, que proibiu a pena de morte para aqueles crimes que tinham sido praticados por adolescentes. Então, até 2005, nos Estados Unidos, adolescentes podiam ser condenados à morte, em estados onde havia pena de morte, uma coisa... e uma decisão que ficou muito famosa foi essa decisão aqui, Roper versus Simons, que se baseou profundamente em evidências neurocientíficas que diziam que o cérebro adolescente ainda não está completamente formado, ainda não está maduro o suficiente, principalmente aquelas áreas pré-frontais envolvidas em tomadas de decisão, sob a influência de pares, em situações emocionalmente relevantes. Então, isso foi muito usado, a APA, American Psychological Association, muito respeitada, inclusive deu um parecer nesse caso, e esse caso acabou de ser, há algumas poucas semanas, acabou de ser revisto pela Suprema Corte Americana, que sofreu uma mudança profunda e que agora ela conta com uma composição mais conservadora. Um dos primeiros casos que eles reviram foi o do Roper versus Simon, e nós estamos assistindo agora uma virada na orientação da Suprema Corte Americana em direção contrária às evidências neurocientíficas que foram apresentadas pelo Roper versus Simon. Então, é um tema fantástico. Quem quiser trabalhar com responsabilidade, com maioridade penal, minoridade penal, recomendo demais que leiam essa decisão e as decisões subsequentes relacionadas, Graham versus Flórida, Miller versus Alabama. Tem muita coisa interessante ali, e inclusive a decisão recente que derrubou esse precedente. Bom, além disso, questões de memória. Temos aqui a professora Lilian Stein, que é uma das maiores pesquisadoras brasileiras sobre memória, e que vai deixar muito claro que memória não é uma máquina fotográfica, que a memória é profundamente falha, que a memória ela é sujeita a uma série de reconstruções e de vieses. Aqui nós temos a professora, aqui em cima, nós temos a professora Elizabeth Loftus, que é uma das maiores especialistas do mundo em memórias falsas, memórias criadas, e um livro que eu recomendo profundamente para todos vocês que trabalham com direito penal, que é esse livro do Adam Benforado, que se chama Unfair, e que
mostrando claramente como que grande parte do que nós conhecemos de ciência, de neurociência e de psicologia comportamental e de psicologia da memória ainda não chegou no nosso processo penal. No caso, no processo penal americano, mas muita coisa mesmo que também se aplica para a gente. Então, para quem tem interesse nessa relação aí da ciência, da psicologia, da neurociência com o processo penal, eu não poderia recomendar um livro mais interessante. Ele mostra um gap enorme, um abismo enorme entre o que a ciência vem dizendo e o que o nosso direito, o direito americano, também vem mostrando. Outro campo, e aí é muito interessante, esse para mim é o mais interessante, é o da neurociência do direito, Pablo. Olha só, da mesma forma que naquele primeiro campo a gente falava da neurociência como ela aparece no direito, aqui nós temos a neurociência nos dizendo como as pessoas tomam decisões juridicamente relevantes, sejam elas os juízes, sejam elas os promotores, sejam elas os advogados, sejam elas os réus ou as pessoas em geral, né? Então, como eu te disse, esse primeiro é um estudo que vai tentar entender como são tomadas decisões morais versus decisões neutras e quais as diferenças funcionais no cérebro quando a gente julga uma ação como moralmente relevante ou como neutra, como acidental ou intencional, e várias outras. Então, há vários estudos que se debruçam hoje sobre o que a neurociência pode nos dizer sobre como as decisões são tomadas. Um exemplo é aquele que eu disse, que mostra as influências de vários fatores, vários sistemas diferentes em decisões moralmente carregadas, moralmente neutras, onde há intencionalidade ou onde não há intencionalidade. E tem um estudo muito interessante, eu creio que todos vocês já devem ter ouvido falar desse estudo a essa altura do campeonato, mas foi um estudo que realmente trouxe um grande incômodo para grande parte da comunidade jurídica, da comunidade da filosofia do direito também, que foi esse estudo do Danziger com os juízes em Israel, em que eles analisaram as decisões de concessão ou não concessão de liberdade condicional de todas as decisões durante um ano do tribunal em Israel, e avaliaram vários fatores e viram que o fator de maior importância preditiva não era bom comportamento, não era reincidência, não era a gravidade do crime, a quantidade da pena que já tinha sido cumprida, mas o nível de glicose no sangue dos juízes na hora em que eles estavam decidindo, né? O interessante aqui dessa decisão é que ela é uma decisão binária, então fica mais fácil da gente estabelecer um parâmetro, o parâmetro da decisão é só sim ou não, mas o que eles viram é que os juízes, quando chegavam de manhã, e eu recomendo a todos que deem uma lida nesse estudo, né, 2011, tem várias críticas a esse estudo, não vai dar tempo da gente entrar aqui, ele ainda não foi, até porque é difícil, né, replicá-lo da forma como ele foi feito no tribunal, mas é um estudo muito importante. Muita gente reclama do tamanho do efeito que eles encontraram, mas ainda que esse efeito fosse muito menor, ainda seria muito relevante. O que eles viram? E o café da manhã impacta decisivamente as decisões dos juízes. Os juízes, isso aqui é a hora que os juízes chegavam. Então, eles chegavam descansados pela manhã e começavam a decidir, e tinham uma taxa de mais de 70% no início da manhã, quando eles estavam descansados e bem alimentados. Isso ia caindo drasticamente até chegar a quase zero, logo antes do almoço. Eles paravam para o almoço e voltavam, e essa taxa ia novamente lá em cima, e caía ao longo da tarde, até que eles paravam para o lanche. E depois do lanche, eles voltavam para a terceira sessão, e isso caía abruptamente. Aqui já entra o aspecto do cansaço, e no final do dia isso voltava a quase zero no final do dia. Isso incomodou profundamente grande parte da comunidade jurídica, dos estudiosos de hermenêutica, daqueles que gostavam de matematizar as sentenças judiciais. Tem alguns filósofos do direito que nos dão fórmulas matemáticas para chegarmos nas sentenças
nas decisões corretas, e tem muito racionalismo no direito, e isso aqui foi alvo de muitas críticas, né? Tem um outro estudo que eu gosto bastante, que foi um estudo que mostrou a influência do fenômeno de ancoragem nas decisões judiciais, né? Eles pediam para os juízes lançar um dado antes de sentenciarem, e os dados estavam viciados. Então, metade dos juízes jogou um dado e saiu 3, metade dos juízes jogou os 2 dados e saiu 3, a outra metade dos juízes jogou os 2 dados e saiu 9. Todos leram o mesmo caso. Aqueles que foram perguntados, o senhor vai dar mais ou menos de 3 meses para esse caso aqui, era um crime menor, né, que admitia uma sentença entre 1 e 12 meses. Aqueles deram mais de 3, mas significativamente próximo de 3, e aqueles juízes que foram perguntados, que o dado deu 9, eles perguntaram, o senhor vai dar mais ou menos do que 9? Eles deram menos do que 9, mas significativamente mais e mais próximos de 9, mostrando que um jogar de dados influencia, por meio da ancoragem, essas decisões. Então, um estudo também que impacta bastante. Eu quero deixar uma sugestão de livros para vocês. Tem um livro do professor Peter Alces, que é fantástico, se chama The Moral Conflict of Law and Neuroscience, que vai mostrar profundamente como que as novas descobertas e o novo paradigma que a neurociência nos dá sobre como compreender as ações humanas, ele vai dizer que há um conflito moral, segundo ele, inescapável e insuperável entre a neurociência e as nossas tradicionais teorias e filosofias do direito. Tem a professora Lisa Feldman Barrett, que faz um estudo brilhante também sobre como as emoções influenciam as nossas decisões, e tem capítulos no final diretamente relacionados ao direito e ao neurodireito. Gostaria de sugerir também. E o livro Tribos Morais, do professor Joshua Green, que eu também já tinha sugerido. Por fim, sei que o nosso tempo... Quanto tempo mais eu tenho já, Pablo? Vou tentar encerrar aqui rapidamente. Por fim, a questão do direito da neurociência. Já estamos no finalzinho, já. Ok. Mas então, assim, pode seguir. Tinha muita coisa ainda, mas assim, o que eu queria era dar um panorama geral do que é o neurodireito, quais são as áreas, e eu acho que eu encerro, depois de explicar aqui o que é essa terceira área, né? Além do direito na neurociência, da neurociência no direito, do direito da neurociência, né? Que vai estudar da neurociência do direito, que vai estudar como que o direito, o que a neurociência tem a nos dizer sobre como o direito é feito, como as decisões jurídicas são tomadas. Temos também o direito da neurociência, que é o último aspecto, e que é o seguinte: é preciso compreendermos que a neurociência precisa ser regulamentada juridicamente. Tanto o fazer e a experimentação neurocientífica, e eu participei do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG durante alguns anos. Toda pesquisa que envolve seres humanos, que envolve animais também, mas no caso aqui, seres humanos, precisa passar por um comitê de ética. Então, nós precisamos de uma regulamentação jurídica da pesquisa, mas, além disso, nós precisamos de uma regulamentação jurídica dos usos e das aplicações possíveis da neurociência, das descobertas da neurociência. Vou dar um exemplo aqui. Esse medicamento aqui que vocês estão vendo se chama Modafinil. Ele é um medicamento que é o primeiro nootrópico comprovado cientificamente. Muita gente que usa Ritalina, que usa outros remédios para melhorar o desempenho cognitivo, a atenção e tudo mais, mas há muitas dúvidas se esses efeitos são realmente apreciáveis para pessoas que não têm déficit de atenção. Mas o Modafinil não. O Modafinil é um remédio para narcolepsia, e ele foi, numa meta-análise muito grande, feita por Oxford e Harvard, mais uma vez, eles viram que ele é um remédio que ele tem um efeito de melhoramento cognitivo para pessoas que não têm narcolepsia. Então,
ele realmente melhora a vigília, melhora a atenção, melhora, inclusive, a criatividade no curto prazo. Não há medicamentos no longo prazo. Mais uma vez, gente, não estou advogando o uso desses medicamentos. O que eu estou querendo dizer é que nós, enquanto sociedade, precisamos discutir como esses medicamentos vão ser regulamentados. Não existe medicamento sem efeitos colaterais. Nós temos que ver quais são os efeitos colaterais desse medicamento e será que nós, enquanto sociedade, estamos preparados para liberar o seu uso para pessoas que queiram melhorar a sua atenção? E se fosse um remédio para memória, vamos pensar um remédio para Alzheimer aí que melhora a memória das pessoas. Será que esse remédio deve ser usado só por pessoas que têm Alzheimer, se os efeitos colaterais forem mínimos? Alguém que vocês conhecem está satisfeito com a memória que tem? Eu conheço muito poucas pessoas satisfeitas com a memória que tem. E onde traçar essa linha entre o que é tratamento e o que é melhoramento? Não é uma linha fácil de ser tratada, de ser traçada. Então, há muitas questões aí. Mas o que eu quero dizer é que a ciência, e no caso a neurociência, que conseguiu um avanço enorme, ela não pode ser deixada a cargo só dos cientistas. A ciência, ela é importante demais para ser deixada na mão só dos cientistas. O exemplo que eu sempre dava era o da Dolly. Quando a Dolly surgiu, era muito claro que clonar uma ovelha não era tão diferente de clonar um outro mamífero, no caso, o ser humano. Mas não eram os cientistas que tinham que nos dizer se nós deveríamos ou não clonar seres humanos. Isso é uma decisão que nós, enquanto sociedade democrática, temos que discutir. A ciência pode nos dizer o que é possível fazer. Agora, o que nós devemos ou não fazer, a ciência vai nos dizer, olha, é possível criar clones de seres humanos. Outro dia eles clonaram um grande primata, não lembro se foi um orangotango ou um gorila, mas clonaram. E é plenamente possível clonar um ser humano. Agora, se nós devemos ou não clonar um ser humano, não são cientistas que têm que nos dizer. E arrisco dizer que muitos cientistas que estão na área gostariam de tentar clonar um ser humano. Aqui eu trouxe para vocês, aqui nessa placa de Petri, nós temos umas pequenas bolinhas branquinhas aí. Esses são organoides cerebrais. São minicérebros. Hoje em dia, nós já temos a capacidade de pegar uma célula epitelial de uma pessoa, transformar essa célula de volta em uma célula tronco e colocar ela num meio específico, no qual ela comece a se desenvolver como uma célula nervosa. E nós já conseguimos criar minicérebros visíveis a olho nu, inclusive um brasileiro capitaneia grande parte dessas pesquisas lá nos Estados Unidos, que vivem durante 3 ou 4 anos e criam conexões e apresentam padrões elétricos de disparo, muitas vezes semelhantes a de uma pessoa tendo um ataque epiléptico. Há inúmeros problemas éticos e acho que daqui a pouco também jurídicos sobre quais são os limites, até onde juridicamente nós podemos deixar um cérebro desse criado em laboratório se desenvolver. Não me parece que são os próprios cientistas os únicos que têm algo a dizer sobre isso. Eu conheci um cientista que trabalhava, um professor russo que trabalhava com essas pesquisas no MIT, e ele dizia, olha, criar um cérebro inteiro hoje é só uma questão de engenharia, de como alimentar tudo isso, porque saber fazer o tecido neuronal em laboratório a gente já sabe. Então, há inúmeros problemas jurídicos e éticos e uma parte importante do que o direito da neurociência vai ter que fazer no futuro vai ser estabelecer os limites jurídicos da neurociência. Não sei se vocês já sabem, mas há uma iniciativa pioneira no Chile para constitucionalizar os neurodireitos. Então, existe uma proposta, existe um neurocientista da Universidade de Colômbia que entrou em contato com senadores chilenos e eles estão pensando em colocar na Constituição, foi aprovado já um primeiro projeto, muito ruim, a meu ver, muito ruim, ainda
com sérios problemas, mas é uma iniciativa muito importante, a proposta de colocar, enquanto direitos fundamentais, um direito à privacidade mental, por exemplo, um direito à não discriminação algorítmica, um direito fundamental ao livre-arbítrio, também não sei o que isso quer dizer, mas no Chile já tem uma proposta muito bem elaborada, muito bem avançada, não elaborada, mas bem avançada, de constitucionalizar neurodireitos, que seria um pouco essa área de como o direito deve encarar a questão da neurociência. Bom, tem muita coisa aqui, é só um gráfico do tanto de publicações e de pesquisas em neurodireito nos últimos anos, e garanto para vocês, esse gráfico aqui, ele vai até 2019, mas eu não consegui achar uma boa resolução. A linha continua exponencial da mesma forma, né? Ele vem até hoje e ele cresce exponencialmente, é uma área fantástica. Quem tiver interesse, nosso tempo já está acabando, mas eu gostaria de deixar aqui, adoro discutir essas questões, e queria me colocar à disposição para todo mundo que quiser, que tiver qualquer dúvida, que quiser qualquer sugestão de livro, de texto, de material, podem me mandar um e-mail no Renato C. Cardoso, com Renato C. Mudo, Cardoso, @hotmail.com. Vai ser um prazer conversar com todas e todos vocês. Esse aqui vocês já tinham visto. Enfim, teria muito mais coisa, mas deixamos isso para uma próxima conversa, que eu acho que eu já esgotei o meu tempo. Eu fico até ansioso de falar sobre o assunto que é tão enorme em tão pouco tempo. Obrigado, Pablo. Desculpa se eu me excedi, se eu passei um pouquinho. Foi um prazer enorme. Vamos para a parte divertida agora. Tá muito bom, por isso a gente deixou correr um pouquinho o tempo aqui. E é uma matéria nova, acho que para boa parte de quem está assistindo, né? E para mim também, apesar de eu já ter assistido algumas palestras, mas sempre é muito diferente do que a gente lida no dia a dia, né? Aquele exemplo que o senhor deu sobre o trem, eu tinha visto naquele livro do Justiça, do Michael Sandel, né? Que parece que também mas ele faz sem a neurociência, né? Ele discute isso. só filosoficamente. Filosoficamente, exato. E, bom, eu queria te perguntar, né? Primeiro, assim, alguns elogios aqui, né? O doutor Canedo, que é a nossa referência aqui no direito penal, né? Nosso eterno examinador. Minha também. Ele te cumprimenta e diz que está saudoso pelos debates, né? Que tinha com o senhor. Também a doutora Laís Aguiar disse que também está saudosa do tempo da Universidade Federal de Viçosa e na segunda promotoria de Justiça de Manhuaçu. Ana Gabriela Brito Melo Rocha te parabeniza também e te pergunta se existe algum livro sobre linguagem não verbal e neurociência que o senhor poderia indicar, justamente para essa questão desse dia a dia, né, das oitivas em audiência e tudo mais, se tem algum livro que o senhor sabe aí que pode ajudar. Tá, desculpa. Não, pode falar. De cabeça aqui, eu estava reorganizando minha biblioteca hoje e eu lembrei de um livro que é do professor Thales Coutinho, que inclusive eu tive na banca dele de mestrado da UFMG, que se chama Impressionantes, que é sobre a ciência da primeira impressão, ou das impressões não verbais, né? É um livrinho curto, né? Mas é dos poucos livros que eu conheço em português sobre essa questão. Mas foi a Ana, né? Isso, Ana Gabriela. Se a Ana quiser me mandar um e-mail, eu posso mandar para ela alguma literatura estrangeira. Tem muito pouca coisa em português sobre toda essa área, né? Aliás, precisamos muito
estimular a produção de material, de trabalhos em português sobre essa área. Mas em inglês tem muito material, se a doutora Ana quiser, é só me mandar um e-mail que eu encaminho para ela. Ótimo. O pessoal está pedindo para o senhor repetir o e-mail aqui também, Ana Luísa Oliveira Ribeiro faz esse... Isso, Renato C. Cardoso, tem Renato C. Mudo Cardoso, @hotmail.com. Ótimo, ótimo. Aqui, os elogios não param aqui, Clarice Marota também elogia muito, o Alexandre Brasileiro de Queiroz, né? Grande abraço ao amigo Renato, meu ilustre colega da faculdade, né? A Esther Wasti Viana, né, diz que gostaria de fazer um projeto de pesquisa para o mestrado sobre o tema, se o senhor poderia indicar alguma coisa. Claro, me manda um e-mail que eu te mando todo o material que você quiser. Uhum. Deixa eu só dizer, Alexandre, Canedo foi meu professor e depois meu colega da faculdade, ele é um farol para tantos de nós, um prazer enorme ouvi-lo, saber que ele mandou uma mensagem, está nos acompanhando, Alexandre, Clarice, gente, é um prazer enorme, o Antônio, então acho que não posso agradecer o suficiente pelo convite. E ainda continua, né? Ana Luísa de Oliveira Ribeiro também elogia demais. O Wellington Cabalini diz que a monografia dele é sobre a teoria dos jogos e que esse tema contribui muito para a pesquisa, né? E por aí vai. São muitos elogios. Realmente a palestra é muito boa. Realmente o tema é muito bom. O palestrante é excelente, o tempo é muito curto, né? Serve como uma degustação mesmo para a gente começar a entender esse tema, né? E eu queria deixar uma pergunta para o senhor aqui, por exemplo, se o senhor poderia falar para a gente, né? Uma provocação, se a química define o homem, né? E se isso é uma verdade, né? Como responsabilizar o indivíduo e como conviver com esse indivíduo em sociedade? Bom, é uma pergunta que você precisa me dar um pouquinho de tempo para respondê-la, Paulo. Vamos lá. Sim e não, tá? Em grande parte, sim, a química define. A não ser que a gente tenha uma visão profundamente dualista do ser humano, é impossível negar que a nossa química cerebral ela define em grande parte o que somos, né? Eu costumo brincar que todo mundo que já tomou um porre tem muita coisa para explicar se continua dualista. Então, 3 doses de tequila mudam profundamente quem a gente é, né? E não só isso, muitas vezes pessoas que estão aí em depressão maior, que não conseguem levantar da cama com uma simples recaptação de serotonina, se transformam completamente em pessoas completamente diferentes. Para não falar em psicotrópicos, para não falar em psicodélicos, com uma microdose de LSD, você se transforma de forma completa, né? Mas não só isso, um café muda a sua química, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante entender que nós não estamos falando aqui só de química cerebral. É claro que os neurotransmissores não existem sozinhos, né? Eles não existem separados do resto do organismo. E, ao mesmo tempo, é muito importante dizer que nós não podemos falar de determinismos biológicos. Não é disso que nós estamos falando, tá? Essa é uma crítica que é muito levantada e que ela é muito rápida em ser feita, e não tem nenhum cientista do comportamento humano falando em determinismo biológico estrito. Ninguém aqui está propondo um neolombrosianismo, ninguém é ingênuo, todo mundo sabe dos profundos problemas que nós tivemos e teremos
com a aplicação acrítica e apressada do que a gente sabe da neurociência, das neurociências, no comportamento humano, no direito, na política e em tudo mais. Vimos aí absurdos sendo cometidos, eugenia a frenologia e todos eles. Então, é preciso muito cuidado, e o que eu quero dizer é, os neurocientistas hoje não estão falando em determinismo biológico, né? O que eles estão falando é de influências da biologia no comportamento. Note, influência. Não há nada em neurociência que seja 1 para 1. A gente nota tendências. A gente nota que pessoas que têm problemas nos níveis de serotonina tendem a ter mais depressão. Não quer dizer que todas as pessoas que vão ter depressão... por exemplo, o caso do Adrian Raine, dos psicopatas que têm, em média, 12% menos ativação na amígdala. Quer dizer que todo mundo que tem menos ativação na amígdala é psicopata? Não. Quer dizer que todo psicopata tem menos ativação da amígdala? Também não. Nós estamos falando aqui de médias. E mais, não dá para dizer que isso vai nos permitir diagnosticar uma pessoa ou outra, dizer essa pessoa vai ser um psicopata, essa pessoa vai ser uma criminosa, essa pessoa vai... Não. É preciso reconhecer, primeiro, o comportamento humano, ele é fruto de uma interação muitíssimo complexa entre a sua biologia, entre a sua genética, entre a sua química cerebral, entre a sua estrutura orgânica e o meio no qual ele se desenvolve. É uma interação que é muitíssimo complexa e quero crer impossível de prever de forma segura. Então, não estamos falando em Minority Report, não estamos falando em previsão de comportamento, em definir pelos genes quem vai ser criminoso, não é nada disso, né? Essa interação, ela é muito complexa, né? Tem um livro muito interessante do Matt Ridley, que se chama Nature via Nurture. Em português, ele foi traduzido para o que nos faz humanos. Mas ele deixa muito claro, não dá para separar comportamento humano, no comportamento humano, o que é natureza e o que é meio. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Não tem nenhum comportamento humano, eu costumo brincar com meus alunos, Paulo, que eu vou dar 100 no primeiro dia de aula. Para quem conseguir 100, não precisa vir mais aula nenhuma nem fazer as provas. Para quem conseguir me citar um comportamento humano que não tenha uma base biológica, que não tenha subjacente uma base biológica. Todo comportamento humano é necessariamente de base biológica. Ao mesmo tempo, não existe nenhum comportamento humano que não se dê influenciado pelo meio no qual aquele organismo, que se comporta, se desenvolve. Porque o ser humano, se ele não está em um meio específico, ele simplesmente morre, ele não chega a ter comportamento. Então, todo comportamento humano reflete essa história de criação, de cultura. Todo ser humano só se desenvolve em uma cultura e só se torna uma pessoa em uma cultura, e ele também reflete a sua base biológica. Então, é uma interação entre os dois, mas note, você não escolhe nenhum dos dois. Nem o meio no qual você vai se desenvolver, que você vai crescer e que você vai agir, ter comportamento, nem a sua genética e a sua biologia e a sua química cerebral. Perfeito, perfeito. Agora, a grande questão e a responsabilidade? Se a gente for dizer que para alguém... O problema é o seguinte, dizer que alguém está excusado do seu comportamento, que ele não tem culpabilidade, porque aquele comportamento deriva do seu cérebro, a famosa defesa do my brain made me do it, o meu cérebro me fez fazer isso. Dizer que alguém é excusado do seu comportamento criminoso, porque aquele comportamento era baseado na sua estrutura cerebral, é dizer que nenhum comportamento vai poder ser responsabilizado, porque todo comportamento, em última instância, deriva de um cérebro. Todo. Deriva
deriva, não é determinado, tá? Mas é fruto de um cérebro. Não existe um comportamento que não tenha uma implicação cerebral. Então, nós equivaleria a dizer, se identificar o fundamento cerebral de um comportamento equivale a excusar esse comportamento, nós não teríamos nenhuma responsabilidade possível. Me parece que o que fica profundamente prejudicado, se a gente tira essa liberdade dualista da equação, é o retributivismo, mas todas as outras funções da pena que miram o futuro e não as que miram o passado, elas continuam existindo. Perfeito. Não sei se é muita coisa, mas... Fica como degustação, mas está ótimo aqui. Bom, a Andresa Senra também elogiando muito, a colega Anelisa Cardoso Ribeiro também, minha amiga, elogiou, a servidora Juliana Casar também, com quem eu trabalhei, e minha amiga, elogiando muito a palestra, e por aí vai, viu, professor? Eu acho que para o que a gente se propôs aqui hoje, tá excelente. O tema que foram poucos temas que eu vi assim, as pessoas elogiando e interagindo junto aqui, né? Junto com a palestra aqui, ó, Antônio Henrique Franco Lopes também, e não para, se a gente ficar aqui, ó, Cissa Nogueira acabou de mandar também. Se puder me mandar todos depois o feedback, eu vou ficar muito feliz. Sim, vamos mandar para o senhor. Então é isso, professor, eu te agradeço muito, o tema é vasto mesmo, né? Aprendemos muito hoje, serviu de degustação, né? Fica aqui já um gostinho de quero mais, né? E fica aqui, de repente, um convite para um próximo encontro, né? Quando quiser. E eu queria então, em nome do CEAF, né, e do Ministério Público de Minas Gerais, agradecer imensamente a exposição, a brilhante exposição, a pronta disponibilidade, tá, para nos atender aqui, e já fica aqui o convite para uma próxima. Já está aceito, já está aceito. Eu queria também, já finalizando, agradecer a participação de todos, né? Falar que a nossa palestra vai estar disponível na nossa escola virtual, né, para futuros acessos. Pedir para que nos sigam no Instagram do CEAF MPMG, lá a gente divulga quais são as próximas ações educacionais, e nós vamos ficando por aqui, então. Uma boa noite a todos, eu agradeço imensamente, professor, e até a próxima. Eu que agradeço, dizer que foi um prazer, e discutir esses temas é sempre fascinante, com um público tão qualificado, então é melhor ainda. Muitíssimo obrigado, e um grande abraço, se cuidem. Oxalá façamos isso pessoalmente em breve. Se Deus quiser. Então, boa noite a todos, até a próxima ação educacional.